noite, igreja. Boa noite você que nos assiste. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus também possa encontrar o seu coração, assim como Ele tem feito a cada um de nós, em cada momento que nós chegamos até a casa do Senhor, né? Enquanto o pastor estava ministrando, levantando esse clamor pela nação, me fez lembrar o que aconteceu comigo quinta-feira, né? Foi quinta-feira, sim, acho que foi quinta. Onde eu acordo muito cedo, algumas pessoas aqui sabem, eu acordo muito cedo, e 10 horas já estou atrás do meu berço, para deitar e dormir, porque o dia seguinte, como diz os jovens, aí é punk. Mas por motivo da própria eleição, teve esse debate, e quando eu ia saindo da sala para poder ir para a cama, o Espírito Santo de Deus incomodou meu coração e disse que eu não estaria ali apenas para ver aquele debate, mas para orar. E eu fiquei até 2 horas da manhã ali, não somente assistindo, mas orando. Orando pela nossa nação, orando por aquele que Deus estará colocando para governar o nosso país. E eu quero dizer para você, querido, que eu tenho visto a poderosa mão de Deus agindo. E eu creio que assim como o povo de Deus está orando, eu motivo e incentivo você a fazer isso, querido. Não somente hoje, não somente semana passada, mas cotidianamente. Que nós tenhamos essa prática todos os dias da nossa vida. Porque se nós não buscarmos, se nós não orarmos, nós não iremos obter aquilo que o nosso coração talvez deseje. Então, conforme foi falado aqui, a vontade do Senhor é boa, é agradável e perfeita. Amém? E falando sobre algumas coisas que foram citadas aqui, eu gostaria de fazer menção de algo que acontece muitas vezes conosco. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe e percebe nitidamente que nós perdemos oportunidade. Uma oportunidade que nós poderíamos ter feito ou ter agido, por alguma razão ela passou. E muitos de nós, eu acredito que algumas pessoas que aqui estão podem até concordar comigo. Poxa, por que eu não fiz isso? Por que eu não agi dessa forma? Por que eu não tomei o atalho tal? Por que eu não fui fazer essa pergunta? Por que eu não fiz a inscrição? Por que eu não fui fazer essa entrevista de trabalho? Ou não é? Se nós pararmos para analisar, querido, muitas vezes nós deixamos passar algumas oportunidades. É certo que algumas delas é livramento, mas tem outras que você poderia, eu poderia estar ali. Eu poderia ter sido escolhido, eu poderia ter me esmerado e ter me colocado ali à disposição para fazer aquilo ali. Eu acredito que muitos de nós já passamos por isso, já tomamos alguma iniciativa, alguma posição que nós nos arrependemos e até mesmo falamos, né? Por que eu não escolhi isso? Abra sua Bíblia, querido. Abra sua Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, perdão, Marcos 10, encontraram? Deus é bom, um dia muito corrido hoje, muito agitado, né? Para mim, então, foi muito agitado hoje. Não consegui tirar minha pestana da tarde direito, mas, graças a Deus, o Senhor nos fez chegar até aqui. Marcos 10, capítulo 46, que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus,
o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada fora. Oremos. Pai, muito obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de chegarmos até a Tua casa para ouvir a Tua palavra, a Tua bendita palavra, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que nos traz o rumo necessário para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que nos assiste, pela vida daqueles que estão aqui, por a vida daqueles que estão em outras denominações e outras igrejas para ouvir a Tua palavra. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a igreja diga amém. Irmãos, é uma história que todos nós conhecemos e provavelmente você e eu já lemos ela por diversas vezes e sabemos exatamente o que aconteceu com este homem. Um homem que estava ali à beira do caminho, desprezado, provavelmente sem nenhuma motivação a mais, a não ser pedir esmola. Mas eu não sei se vocês repararam, no momento que nós estávamos fazendo a leitura, que Jesus estava saindo de Jericó. Jesus estava já indo embora. E nós podemos perceber nitidamente o que o Evangelho ele nos mostra. Seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Depois disso, nós podemos perceber que Jesus dá ordem aos seus discípulos para procurar um lugar, procurar um jumento, procurar um ambiente para que pudesse estar ali preparando a ceia, para que as coisas pudessem desenrolar. Por quê? Porque logo após, Jesus enfrentaria a cruz. Então, nós podemos perceber, e nós não vemos em nenhum momento após esse relato, que Jesus voltaria ou voltou novamente para Jericó. Não, seria a última vez que Jesus passaria por aquele lugar. E Jesus, ali, após essa passagem, nós podemos ver Jesus orando no Getsêmani, Jesus sendo preso, Jesus indo até Pilato, Jesus sendo interrogado e logo a sua morte, a sua crucificação. Mostrando esse contexto, querido, dando essa introdutória, nós podemos perceber que seria aquilo que eu acabei de falar aqui no início. A última oportunidade daquele homem. A última oportunidade do cego Bartimeu. E se ele não tivesse naquele dia, naquele lugar? E se ele não estivesse naquela hora onde Jesus estava ali passando? Se por acaso, assim a gente vai preparando a mensagem, irmãos, e Deus vai ministrando no nosso coração, a gente vai pesquisando aqui, a gente vai buscando ali, e aí eu quero trazer para o contexto dos dias de hoje. Se por acaso Bartimeu tivesse pensado em ficar em outro lugar, vamos trazer para os dias de hoje, se ele pensasse em ficar em casa, se é que tivesse casa, é lógico. Assim como muitos de nós, como cristãos, pensamos 2, 3, 4 vezes em vir à igreja. Com toda certeza, querido, Bartimeu perderia o seu milagre.
perderia ali a sua cura, não teria sido curado. Podemos dizer também que Bartimeu teve uma oportunidade de ouro, que muitas vezes nós deixamos passar por determinados pensamentos, por determinados, talvez, questionamentos. Mas eu queria, querido, que quando a palavra de Deus é exposta, é algo que eu e você precisamos ter, é absolvê-la. É pedir que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração aquilo que está sendo dito à igreja. Porque, na verdade, querido, nós como cristãos, ao chegarmos, ou melhor, eu vou um pouco além, ao sairmos da nossa casa para assistir um culto ou para ir à igreja, nós precisamos sair no intuito de: Senhor, fala ao meu coração, ministra minha alma. Porque, na verdade, o culto é para o Senhor. E nós vamos estar aqui prestando um culto a Ele para que o Espírito Santo possa ministrar, curar, sarar e se manifesta na nossa vida. Se nós não sairmos da nossa casa, se nós não nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, fala ao meu coração, para que nós viemos? Para que nós estamos aqui? A não ser para ouvir a voz de Deus. Hoje, por meio das Escrituras, sabemos que Bartimeu não tinha. Se ele não estivesse naquele lugar, provavelmente a bênção, como muitos assembleanos, amigos e irmãos assembleanos falam, perderiam a bênção, perderia um milagre, perderia aquilo que seria o de mais precioso na sua vida. Ele estava à beira do caminho e não teria o outro privilégio, principalmente um privilégio de ter estado face a face com Jesus, e melhor, o privilégio de ser curado por Ele. Será que eu e você já deixamos de receber algo de Deus por não vir à igreja? Quantas vezes eu ouço a pessoa falar: poxa, eu queria estar lá. Quando ouve os milagres, quando ouve falar daquilo que foi feito na sua igreja, o milagre que foi derramado, a palavra que foi abençoada, poxa, eu queria estar lá. Vocês já ouviram essa expressão? Caramba, por que eu não estava lá? Eu não digo, irmãos, e não quero mencionar a respeito daqueles que de fato não podem estar na igreja, não conseguem vir à igreja por N razões, por não ter como se locomover, como estar num leito de enfermidade, como estar num lugar distante, como estar numa escala de trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós não vamos ou não viemos à igreja por capricho. Por capricho. É óbvio que é bacana, conforme o pastor falava, você chegar aqui, estar num culto online, num descanso, no conforto da sua casa. Irmãos, mas não é a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. O bom é nós estarmos lado a lado, ouvindo a voz de Deus aqui num lugar como este, onde eu posso olhar para o meu irmão e sentir a quentura, sentir o prazer de poder estar lado a lado, congregando, cultuando aquele que vive e reina. Bartimeu, querido, no verso 47 nós vemos nitidamente o desprezo que esse homem sofria. Era desprezado, abandonado pela sociedade, talvez pelos seus familiares, caso tivesse. A Bíblia não fala muito sobre Bartimeu. Fala-se do pai dele, Timeu, mas não temos um leque, nós não temos a biografia desse homem. Mas que ele era aquele mendigo que ficava à beira do caminho. Bartimeu era um pedinte. Aí eu lhe pergunto, que tipo de esperança um homem como ele poderia ter? Penso que no estado em que ele se encontrava, nunca lhe passaria pela cabeça voltar a enxergar. Mas diz a Bíblia que ele ouviu que era Jesus.
E quando ele ouviu que era Jesus, ele se colocou de pé. Ele não enxergava, mas ele ouvia. E você sabe que as pessoas que têm dificuldade, né, visual, ele é aguçado a sua audição. E Jesus estava sendo o centro das atenções. A multidão vinha juntamente com Jesus. Jesus era o popstar na ocasião. E provavelmente muito barulho, muitas pessoas, e com certeza Bartimeu já tinha ouvido falar dos milagres da pessoa de Jesus, e ele percebeu, diz a Bíblia que ele ouviu. Ele ouviu. E quando a Bíblia diz que ele ouve e se coloca de pé, nós não vemos em nenhum momento que alguém esteve ao seu lado, dizendo: olha, Bartimeu, presta atenção no que eu vou te dizer, querido. Jesus vai vir aí. Se prepara. Fique atento. Porque quando você ouvir ele passar, ver, não tem como. Quando você ouvir ele passar, você vai em direção a ele, eu vou te ajudar. Muito pelo contrário, irmãos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque diz a Bíblia que ele foi, fugiu a palavra, foi repreendido. Ele foi repreendido. Infelizmente não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que tentaram de tudo para o impedir de chegar até a presença de Jesus. Mas Bartimeu fez algo inusitado, querido. Algo que pudesse mudar a sua vida. Algo que ele pudesse imaginar que poderia ser uma nova história, uma nova folha para que ele pudesse escrever de sua vida. Bartimeu deu um grito, podemos dizer, no escuro. Ele clamou por socorro, literalmente aproveitou a sua melhor oportunidade. Deixa eu te dizer algo, querido. Vou dizer algo que talvez, muitas vezes, ao chegarmos nesse lugar, na casa de Deus, nós não tenhamos ou não tomamos conhecimento em relação a isso. Você e eu estamos num lugar de milagres. Você e eu estamos num lugar onde as coisas acontecem através do poder de Deus. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos diante de um Deus que pode todas as coisas, querido. A pergunta é: o que tem te impedido de chegar diante do Senhor? A pergunta é: o que tem te impedido de você poder ver, visualizar a soberania de Deus sobre a sua vida? Nós precisamos, querido, aprender com a palavra de Deus. Lembra quando Jó passou a noite toda brigando com o anjo? É óbvio, é lógico que um piscar de olhos, o anjo aniquilava Jó. Jacó. Aniquilava Jacó. Mas diz a Bíblia que o anjo falou: querido, deixa eu ir, porque o dia vem, eu preciso ir embora. Um anjo, trocando ideia com Jacó. Jacó, você não vai, enquanto você não me abençoar. Nós vemos a figura de que um cristão precisa ter, querido, ser perseverante, orar, buscar, interceder, reconhecer que Deus pode todas as coisas. Nós vemos a figura de Jacó, como eu e você talvez, de podermos interceder pela igreja, de poder interceder pelo esposo, pelo um filho. Um jovem diante de um exército amedrontado, aonde um gigante denegria a imagem de Deus. O que aquele jovem fez? Não vai ficar assim não.
Ele foi confrontar. Ele foi se colocar diante do Senhor para vencer aquele gigante. Salomão, vendo a sua debilidade, a sua fraqueza humana, Senhor, me dê sabedoria, clamando, orando, se colocando diante do Senhor. Assim como aconteceu com Zaqueu, que passou por cima de todos, vamos dizer assim, subindo no sacômetro para poder ver, porque já ouvia falar desse Mestre Jesus, se expondo. Aquele ladrão na cruz, o malfeitor, como diz a palavra, o homem que estava condenado, o homem que estava indo em direção às trevas, mas ele clamou diante do Senhor. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quantas pessoas que passaram por momentos difíceis recentemente, e eu já ouvi muitas pessoas dizerem: olha, se não fosse esse momento difícil que eu passei, se não fosse essas dificuldades que eu passei, talvez eu não teria olhado para Deus, talvez eu não estaria mais perto da minha família como hoje eu estou. Quantas pessoas, querido, retornaram para Cristo, vendo a morte de perto. E não se tratava de situações financeiras, não. Quem tinha muito ia, quem tinha pouco ia. Quantas dificuldades, quantos problemas que nós podíamos ver nitidamente pairando sobre a família, pairando pela humanidade, pessoas assustadas, assombradas por tudo que estava acontecendo, mas reconheceram em seu coração que se não tivesse passado por aquela situação, não teria permitido que a escama caísse dos seus olhos. A Bíblia nos diz, querido, que a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E nós precisamos colocá-la em prática na nossa vida. Preste atenção, irmãos, que quando nós não ferimos os princípios de Deus, quando nós não ferimos a santidade do Senhor, pode ter certeza, querido, que Ele estará ao seu lado, abençoando a sua vida, guardando a sua integridade, guardando os seus pensamentos, guardando a sua vida. Precisamos confiar naquele que nos criou, naquele que nos formou dentro do ventre da nossa mãe. Podemos, querido, ver as circunstâncias batendo forte na vida deste homem. O que traria esse homem para aquelas pessoas lá? Qual o perigo que ele traria? Nenhum. Bartimeu clamava e clamava com força, mas as circunstâncias diziam para ele: não, Bartimeu, fica quieto, Bartimeu, não atrapalhe, Bartimeu, cala a boca, Bartimeu. Aí eu te pergunto, se fosse você, se fôssemos nós, será que nós iríamos desistir? Será que nós iríamos parar? Será que se nós ouvíssemos: olha, você está atrapalhando o mestre, será que nós diria para aquela pessoa: você está certo, deixa eu ficar quietinho, deixa eu ficar calado, deixa eu ficar aqui na minha, querido? Bartimeu não tinha tempo para perder. Bartimeu não tinha tempo a perder. Diz a Bíblia que Jesus estava saindo de Jericó. Ou seja, ele havia entrado. Sim, Jesus havia entrado em Jericó.
E é óbvio, é lógico que Jesus, ao entrar, ele ensinou, ele curou, ele transformou, ele pregou, ele alimentou, é óbvio. E trazia consigo multidões de pessoas. Mas diz a Bíblia que Jesus ia saindo, porque Jesus precisava seguir em frente. A cruz lhe esperava. E Bartimeu, sem saber, é óbvio, aos 47 minutos do segundo tempo, ele corre diante do Senhor, ele grita diante do Senhor, ele clama diante do Senhor. No verso 47, quantos de nós temos perdido tempo com esse mundo? Quantos de nós? Jesus saindo, Jesus pairando, Jesus falando, Jesus ministrando a sua igreja, e quantos de nós perdendo tempo com aquilo que o mundo tem nos oferecido, com aquilo que o mundo tem colocado na nossa mesa, com as iguarias que é oferecido para mim e para você, irmãos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola. Quantos de nós perdendo tempo? E o mundo, ele está tentando tirar algo tão precioso, querido, da nossa vida, que é a nossa fé. Tentam o tempo todo tirar a nossa atenção. Pasme, porque muitos cristãos estão entrando por essa situação, estão indo nessa. Jesus parou, diz a palavra que Jesus para. No verso 49. Jesus para e atende aquele desprezado pela comunidade. Colocou ali, maravilha. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram. Então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Jesus para atender um cego, um mendigo, um desqualificado, um homem que estava com a sua honra rasgada, até porque naquela época quem era cego, quem passava por tal situação, ou ele tinha cometido um pecado muito sério, ou seus pais. Então as pessoas não se aproximavam muito, não estavam muito próximas, não davam muito valor. Era dessa forma, querido, preste atenção, era dessa mesma forma que Jesus encontrou eu e você. Nós não tínhamos valor, nós éramos desprezados pelo mundo, nós não tínhamos nenhum motivo para nos alegrarmos de verdade. E quando Jesus manda chamar, você pode perceber algo diferente daquele povo, daquelas pessoas ao chegar até Jesus, que outrora dizia: cala a boca, Bartimeu, fica quieto, Bartimeu, você está atrapalhando o mestre. Olha, Jesus, o mestre te chama. Será que bateram nas costas dele? Pô, cara, vai lá, você merece, você é o cara. O mundo se transforma, irmãos. As pessoas, quando vê você com intimidade com Deus, quando vê que a sua vida está sendo transformada, não por um sistema desse mundo, mas por um sistema espiritual, vindo do Senhor, as coisas se transformam na nossa vida. E logo você é notado de forma diferente. Logo alguém percebe que você é diferente. Tem bom ânimo, amigo Bartimeu, o mestre te chama. Quando alguém, querido, quando alguém avisa Bartimeu, Bartimeu, vá lá, o mestre te chama. Diz a Bíblia que ele dá um salto,
e lança sobre si a capa. Levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A Bíblia nos diz isso. Ele larga a capa, irmãos. Ele larga o seu bem mais precioso. Ele larga a sua fonte de sustento. Essa capa, nessa ocasião, era concedido, querido, pelo Império Romano, para aqueles que não podiam trabalhar, por aqueles que eram cegos, que não tinham condições de poder trabalhar. Então ele tinha como se fosse uma autorização para pedir esmola em qualquer lugar que ele fosse. Ele largava aquilo que seria o seu porto seguro para estar diante de Jesus. Ele largou a sua capa, o seu bem maior, para estar diante do Senhor Jesus Cristo, a sua fonte de renda, o seu porto seguro, a sua cobertura do tempo, do sol, da chuva. Como é difícil, irmãos, nós largarmos tudo. Como é difícil eu e você largarmos a nossa capa. Capa essa que nos dá autorização para pecar. Capa essa que nos dá autorização para mentir, para vivermos uma vida errada diante do Senhor, para viver à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola, sendo impedido de viver o melhor de Deus para nós. Oportunidade que nós deixamos passar, oportunidade essa de escolha. Embora Jesus, sabendo de sua deficiência, embora Jesus, sabendo da sua necessidade, ele faz uma pergunta a Bartimeu. No versículo 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. É óbvio, nós sabemos disso, que Jesus sabia a necessidade daquele homem. Como ele sabe a sua necessidade, como ele sabe e conhece as nossas necessidades. Mas veja a importância de nós declararmos quem de fato nós servimos. A importância de nós declararmos: Senhor, eu quero, eu desejo. E Jesus lança essa pergunta, faz essa pergunta a ele, para que todos ouvissem o desejo que pairava sobre o coração de Bartimeu. Qual é o desejo que está no seu coração? Qual é o desejo? Algumas versões, algumas pessoas dizem que Bartimeu era cego de nascença, mas algumas versões chegam a dizer que ele torna a ver. Lucas nos diz que ele recupera a visão. O texto que nós lemos diz que ele tornou a ver. Logo nós entendemos que ele sim perdeu a visão no decorrer da sua caminhada, por alguma ocasião, por algum problema, por alguma dificuldade. Não sabemos de fato o que levou Bartimeu a ficar cego, a perder a sua visão. Mas o que eu quero, querido, enfatizar e dizer, que para nós não é relevante nós sabermos o que aconteceu. O importante para nós é sabermos que ele se colocou diante do Senhor, esteve diante do Senhor e não perdeu a sua melhor oportunidade de estar diante de Jesus. O que de fato nos importa
é que ele não perdeu tempo, ele não perdeu a sua oportunidade, ele foi curado, e melhor do que todas essas coisas, ele foi salvo, como diz a palavra de Deus. Bartimeu nos traz uma grande lição, querido, uma grande lição de vida. Ele representa aqueles que mesmo na igreja conseguem observar as coisas que acontecem ao seu lado, irmãos sendo abençoados, igreja frutificando, pessoas sendo salvas, vidas sendo transformadas, milagres acontecendo atrás de milagres na família de um, na família de outro, mas não consegue enxergar o seu próprio milagre. Não consegue enxergar na sua própria vida, na sua própria família. E vai perdendo a visão no decorrer da caminhada, vai perdendo a visão no decorrer da sua vida. E aí nós podemos perceber como, através das reclamações, começa a murmurar, começa a falar de A, a falar de B, um glaucoma espiritual começa a ser colocado, a ser lançado dentro da vida desse ser humano, dentro da vida dessa pessoa. Começa ali a atingir internamente, e vai ficando. A igreja avança, aqueles que buscam avançam, aqueles que estão recebendo avançam, mas eles vão ficando à beira do caminho. Exemplo daquele jovem que foi criado no Evangelho, que foi ensinado pelos seus pais, e nós podemos ver a biografia deste jovem junto a Jesus. Mestre, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Vai lá, querido, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem. Não, diz a palavra de Deus que aquele jovem se entristeceu, estava cego, preferiu não largar a sua capa, largar as suas riquezas, para seguir a Jesus, os seus bens materiais, embora tendo conhecimento da palavra de Deus. O ladrão naquela cruz, conforme eu falei aqui no início, um malfeitor, destinado ao inferno, mas ele clama, ele busca, ele interage, ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Note, querido, que se você pegar lá em Isaías 53, nós vamos observar que o profeta fez menção deste homem, deste malfeitor, nos mostrando, querido, que Jesus pode todas as coisas, nos mostrando que o Senhor é capaz de libertar, de curar, de sarar e de transformar, assim como fez contigo e comigo. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Pai. Quando nós entendemos, querido, quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós reconhecemos que em um determinado da nossa caminhada nós estamos perdendo a visão e corremos aos pés do Senhor dizendo: Senhor, me perdoe. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos clamado como Bartimeu clamou? Será que nós temos intercedido como Bartimeu intercedeu? Porque sim, o mundo tentou parar, e infelizmente o mundo tem parado muitos cristãos. Infelizmente, muitas pessoas estão se esfriando na fé, estão deixando de lado os princípios da palavra de Deus, estão deixando de lado aquilo que é de tão precioso. E mesmo assim não conseguem enxergar, não consegue visualizar, não consegue ter essa percepção daquilo que a palavra do Senhor tem falado aos nossos corações, querido.
Nós precisamos sim de fato estarmos buscando ao Senhor. Nós não podemos deixar somente um domingo ou um dia que o culto estiver acontecendo na igreja para estar na igreja, não. Isso é morte na panela, irmãos. Nós precisamos reagir, nós precisamos dar um salto, nós precisamos pular, nós precisamos gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas clamaram pela sua vida, quantas pessoas oraram pela sua vida, para que você e eu estivéssemos aqui nesta noite, para que você e eu estivéssemos glorificando ao Senhor. Um dia o Senhor nos tirou, querido, da beira do caminho, porque nós nos colocamos de pé. E hoje, como nós estamos nos encontrando? É certo que a caminhada cristã pode ter se perdido em muitas das coisas. Talvez uma delas a nossa própria fé. E por alguma razão nós deixamos de lado a essência do Evangelho de Deus, o propósito para o qual o Senhor veio, para resgatar a sua igreja. À beira do caminho, sem força, sem ânimo, na caminhada algo pode ter sim tirado a sua visão. Pode sim ter tirado a nossa visão. Você até tentou gritar, você até tentou esboçar um jogar de capa, um largar a capa, um se colocar de pé. Parei, não quero parar, eu quero ver Jesus. Você gritou, mas o mundo tentou te parar. O mundo tentou para falar para você: olha, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai ser ouvido. Quem é esse Jesus? Onde está esse Jesus? Deixa eu te dizer algo, querido. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo estará ministrando a nossa vida nesta noite. Sabe aquelas vezes que você gritou por Jesus no seu íntimo? Sabe aquelas vezes que as lágrimas caíram nos seus rostos? Sabe aquela agonia de espírito ao ponto de você gritar, de você chorar, de você falar: Senhor, liberta o meu esposo, Senhor, liberta o meu filho, Senhor, eu não aguento mais, e o mundo dizendo para você: não adianta, que não vai conseguir. Eu tenho uma excelente notícia para te dar nesta noite. Jesus está aqui. Jesus está passando por aqui nessa noite. Talvez seja a última oportunidade, talvez seja a saída de Jesus, e você tem aí a grande oportunidade de tocá-lo, conforme aquela mulher do fluxo de sangue, que era uma outra desprezada, que era uma outra abandonada, que havia, segundo a Escritura, gastado toda a sua fortuna, e não conseguiu êxito, mas conseguiu tocar nas vestes de Jesus, e Jesus já havia passado. Envergonhada, entristecida, pobre, talvez sem esperança, mas uma ponta, uma fagulha de esperança havia lhe acendido no coração, e ela foi ter com Jesus. Ela poderia ter sido morta antes mesmo que chegasse até Jesus. Ela poderia ter sido impedida antes mesmo que ela chegasse até Jesus. Como Bartimeu foi impedido, mas o Mestre para. Esse é o nosso Jesus, querido. Esse é o nosso Cristo.
quando Ele vê um coração contrito, quando Ele vê um coração que clama, quando Ele vê lágrimas nos olhos, Ele para observar, para ver a nossa necessidade. Quando nós não afligimos o princípio da palavra de Deus, quando nós não atingimos a santidade de Deus, mas nos colocamos diante do Senhor para dizer: Senhor, eis-me aqui. Essa é a notícia, querido. Dizer para você que Jesus está neste lugar. Aqui ainda é um lugar de milagres. Aqui a palavra de Deus é pregada. Aqui o Senhor habita. E eu creio, irmãos, eu creio, porque desde o momento que você coloca o pé aqui neste lugar, a presença de Deus chega contigo. Quando há homens e mulheres orando, buscando a face do Senhor, Ele entra e chega junto também. E a palavra de Deus nos confirma que onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente e derrama a sua glória, e derrama a sua graça, e derrama o seu milagre. Venha, querido, nesta noite. Eu não sei o que de fato faz a importância da sua capa nesta noite, mas se eu puder, e se o Espírito Santo ministrou seu coração nesta noite, largue-a, deixa de lado, dê um salto e venha estar com Jesus. Esteja de pé diante do soberano Deus. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé. E creio que o Espírito de Deus também estará falando ao nosso coração. Preste atenção. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Entenda isso, querido. Não deixe ofuscar a presença de Deus na sua vida. O Senhor fala conosco nesta noite, para que possamos largar a nossa capa e estar diante dEle. O Senhor fala e ministra ao nosso coração nesta noite: reaviva o dom que há em ti. Aleluia. Mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, igreja, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, aleluia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que tenhamos, querido, a certeza da presença do Senhor sobre nós nesta noite. Que tenhamos a certeza de um rasgar de coração e nos colocarmos diante dEle. Que tenhamos a certeza que nesse momento o Senhor para ouvir o clamor da sua igreja. Talvez nós sejamos até sisudo demais. Talvez nós sejamos carrancudos demais. Talvez nós sejamos até orgulhosos demais. Mas eu quero dizer para você nesta noite: você e Deus, querido, você e Deus. Esteja de pé, vamos estar orando. É você e Deus. Faça uma reflexão da sua vida, do seu caminhar com Deus.
Faça uma retrospectiva da sua vida diante do Senhor, querido. Veja onde você parou, veja onde você estagnou e comece a colocar diante de Deus, dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E não permita, querido, não permita que este pecado venha te calar. Não permita que esta capa imunda venha te parar. Dê um salto diante do Senhor e rasgue o seu coração para aquele que ouve o clamor dos teus filhos. Ore, ore, se coloque diante dele agora, dizendo: Senhor, me perdoe, Senhor, permita-me a retornar a ver a tua grandeza, a tua graça, a tua misericórdia. Faça essa oração diante do Senhor. Você que nos acompanha, faça essa oração, querido, no seu íntimo. Esteja diante do Senhor, dizendo: Pai, eu fui ministrado, Senhor, pela tua palavra, e eu me vejo nessa situação. Eu não sei quem está ao seu lado, querido. Eu não sei a parte da casa que você se encontra. Também não é relevante. O que é relevante para mim é saber que existe um Deus que está ao seu lado, que está te abraçando, que está te colocando no colo, dizendo: eis-me aqui, meu filho. Abra o seu coração. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ó igreja do Senhor, reaviva o dom que há em vós. Jesus te faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? O que você deseja que o Senhor faça na sua vida? Não permita passar essa oportunidade. Ele está aqui. Jesus está aqui, aleluia. O Espírito do Senhor paira sobre este lugar. Se você deseja aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se porventura você ainda não tomou essa decisão, esse é o momento. Esse é o momento. E se você que anda há tantos anos, tanto tempo com essa capa, esse é o momento. Larga mão dela. Esteja diante do Senhor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, querido. Ei, o Mestre te chama. Esteja diante do Senhor nessa noite. Eu quero orar por você, igreja. Quais as condições que você chegou aqui nessa noite? Mesmo com o mundo colocando tantos empecilhos, talvez estejamos nós aqui com cabeça voltada para outra coisa, mas eu te chamo à realidade nesta noite. Esteja diante do Senhor e receba o melhor de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua igreja, Pai, que está diante do teu altar. E eu quero orar junto com os meus irmãos, também entoar esse cântico, junto com os meus irmãos proclamar essa canção, junto com os meus irmãos glorificar a Ti, Senhor. Em seu eterno amor, você pode fazer isso? Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em nosso Deus. Te louvamos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. E em seu clamamos por Ti, Senhor. Não seremos abalados, não seremos abalados,
não seremos abalados. Coloque a sua mão no coração, por gentileza. E diga: Senhor, eis-me aqui nesta noite. Vê se há em mim, como diz o salmista, algum caminho mau, Senhor. Pois eu não quero permanecer, eu não quero continuar carregando esse fardo. Livra-me, Senhor. Tu és o meu refúgio, minha fortaleza. Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Pai, no nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua igreja. Penetra, Senhor, fala, ministra, esquadrinha, Senhor, o coração daqueles que se colocam diante de Ti. E cura, sara, transforma, liberta, em o nome de Jesus Cristo. Que possamos, Senhor, ter vidas sadias diante do altar do Senhor. Que possamos ter vidas e testemunho que possam impactar outras pessoas. Obrigado, Senhor, pela palavra liberada nesta noite, pelo Teu amor, pelo Teu conhecimento, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que toda a igreja diga amém. Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Aleluia. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Diga: na batalha permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, diga: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em Ti, Senhor, diga: confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Mais uma vez, confiando em Ti, Senhor, confiando em nosso Deus, aleluia, e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, diga: seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Oh, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Cante com toda a sua força. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Agora cante novamente. Confiando em nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Em seu
Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Oh, mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos, diga igreja, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Não há outro nome como Ele. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Oh, nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos totalmente em Ti, Senhor. Toda nossa confiança está em Ti, meu amado Mestre. Levante as suas mãos e coloque essa causa agora, querido. Levante as suas mãos. Entregue essa ansiedade agora, em nome de Jesus. Não saia daqui com ela. Deixe aos pés da cruz, em nome de Jesus. Levante as suas mãos agora. Não saia daqui aprisionado. Você é livre. Você é livre. Aleluia. Senhor, solta as cadeias que prendem os meus irmãos nesta noite. O Senhor é poderoso agora, Pai, pelo Teu nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Toda ansiedade, toda prisão mental, toda angústia, em nome de Jesus. Senhor, que a Sua paz, Senhor, possa visitar cada coração aqui, a Sua presença, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que as prisões agora se quebrem, que as cadeias se soltem e que a Sua graça permaneça aqui, Senhor, trazendo novidade de vida, trazendo cura. Leva os nossos irmãos, ó Pai, debaixo do Seu cuidado, da Sua cobertura. Te agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém, minha gente? Esse amém, vou te contar, não tá muito desanimado, hein? Vamos embora dar um amém, glória a Deus aí, amém? Amém, agora melhorou demais, viu? Uma semana abençoada para vocês. Correrei para Ti, meu Senhor, minha